Pessoal, hoje eu tô aqui para fazer um segundo relato do meu parto. Eu queria contar para vocês o que eu mudaria no meu parto, o que aconteceu no meu parto que me fez mudar de opinião em algumas coisas. Bom, para quem ainda não sabe, o parto do Luquinhas foi uma cesárea. Ele nasceu com exatamente 38 semanas e foi realmente uma opção minha. Eu não tive nenhuma complicação na gravidez que me levasse a fazer a cesárea. Foi uma coisa que eu pensei durante todo o período da gravidez, que desde o início eu tinha já isso na cabeça, que eu queria fazer a cesárea, eu não queria passar pela experiência do parto normal. Hoje o meu pensamento já mudou um pouco. Quando eu estava grávida, há 2 anos e alguns meses atrás, foi quando estava começando toda essa onda de incentivo e de informação ao parto natural e ao parto normal. Foi quando muitas mulheres começaram a gritar para o mundo que, olha só, o parto normal, o parto natural, isso não tem nada demais, tá? Não é nada disso que as pessoas falam, não é essa coisa monstruosa que vocês imaginam e que é ok, isso é um processo natural do corpo. Hoje em dia eu tenho um conhecimento muito maior, mas não o suficiente sobre isso, mas claro que a gente acaba acompanhando muitas mães, né, que já passaram por esse processo, então acaba que o assunto gera um pouco mais de interesse da nossa parte. Já li muitas coisas sobre isso, já pensei muito sobre a minha opção na gravidez do Luquinhas, não me arrependo de forma alguma ter tido um parto cesárea, tá? A minha recuperação foi ótima, todo o processo foi muito agradável e humano pra mim, eu não tive problema nenhum com a minha médica, com toda a equipe dela. Agora, eu tenho uma pulga atrás da orelha, né, sobre o nascimento do Luquinhas. Pra quem não sabe, o Luquinhas nasceu com uma taquipneia transitória. A taquipneia transitória, ela é uma irregularidade da respiração. O Luquinhas, ele tinha a respiração muito acelerada. E isso fez com que ele fosse da sala de parto direto para a UTI, né? Ele ficou até um tempinho no berçário, mas logo depois transferiram ele para a UTI. E todo esse processo me gerou, de certa forma, um trauma, gente. Hoje em dia eu lembro disso, eu lembro de toda aquela situação, eu chego a ficar com o coração apertado, sabe? É muito ruim mesmo pra mim lembrar de todo esse processo. Eu tenho lembranças assim, sabe, que me deixam com vontade de chorar. Então, de certa forma, eu me culpo um pouco por isso que aconteceu. Eu sei que, sabe, eu não deveria me culpar por isso, mas às vezes eu fico pensando, será que de repente, se eu tivesse até tido a cesárea mesmo, sabe, optado pela cesárea, mas que eu esperasse o momento que ele estivesse pronto para nascer, será que de repente eu não teria evitado esse problema, sabe? Será que eu não adiantei demais as coisas? Porque pela informação que eu tive, a taquipneia transitória, ela acontece mais em bebês prematuros e bebês que nasceram de parto cesárea. Não existe uma explicação ao certo, né, o motivo ao certo por que isso acontece, mas infelizmente acontece. E não há uma regra ou um histórico de saúde da mãe que vai te dar certeza que o bebê vai nascer com esse probleminha ou que vai te dar certeza que o bebê não vai ter isso, sabe? Eu, por exemplo, eu tive uma gravidez super tranquila, nunca tive nenhum problema, pressão alta, nada, gente, a minha gravidez foi muito tranquila, mas infelizmente o Luquinhas nasceu com essa taquipneia. E eu já me questionei muito sobre isso, gente. Eu lembro que quando tudo estava mais recente, eu ficava me perguntando por que isso tinha acontecido. Eu meio que fiquei numa situação que eu me sentia assim paralisada, sabe? Não tinha nada que eu pudesse fazer para melhorar aquela situação. E hoje, olhando de fora, né, que eu posso até falar que é olhando de fora, porque já passou algum tempo, né, a gente olha de uma forma diferente, um pouquinho de longe, eu acho que tudo que a gente passa na vida, né, tem um motivo. E eu aprendi muitas coisas ali naquele período de 3 dias que o Luquinhas ficou na UTI. Eu vi casos que eu imaginava que não aconteciam, sabe? Que não existiam. Eu não tinha noção de muitas coisas. Eu acho que esse foi um dos momentos da vida que me fizeram ser mais grata por tudo que eu tenho. Porque eu vi tantas coisas ali, gente. Eu lembro de um dia que a gente tava lá, eu super triste porque tinha acabado o horário de visitação da UTI. E aí tinha uma salinha lá onde os pais, né, que tinham filhos na UTI faziam um lanche, né, se reuniam, esperavam o horário da visita. E aí nesse dia tava eu e Thiago saindo da porta da UTI, a gente tava passando em frente a essa salinha, né? Aí chegou uma mãe, até hoje eu lembro da cara dessa mãe, gente, eu lembro do rosto dela perfeitamente. E aí ela chegou e falou assim,
vem aqui lanchar com a gente gente tá comemorando. Aí a gente ficou meio sem jeito, né, de entrar, porque afinal de contas a gente não conhecia ninguém, eu tava recém-operada. Mas aí a gente pensou, não, tudo bem, vamos lá. Ela foi tão educada em chamar a gente que a gente foi. E aí quando chegou lá dentro, a gente perguntou o que eles estavam comemorando, né? Aí eles falaram que estavam comemorando a cirurgia de coração de um bebê de 7 meses, que imagina, aquele bebê, desde que nasceu, ele ficou na UTI durante todo aquele período. Um bebê com apenas 7 meses, ele tinha feito a 3ª operação para corrigir um probleminha que ele tinha no coração. Então, naquele momento ali, gente, eu não sei, eu acho que aquilo ali foi coisa de Deus, sabe? Foi como se eu tivesse tido um estalo, sabe? Tipo assim, ô, calma aí, o teu problema não é nada diante do problema de outras pessoas, sabe? Não faça do seu problema o único do mundo, porque ele não é. Tem outras pessoas também passando por situações tão iguais à sua ou piores. Então, eu acho que aquele dia ali pra mim foi um dia que me marcou muito, 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 gente. Eu lembro daquele dia perfeitamente. E aí depois a gente saiu da sala e a gente voltou pro quarto, sabe, meio que assim, anestesiado, sabe, porque a gente não entendia muito bem tudo aquilo que estava acontecendo. Eu principalmente, porque hoje, gente, hoje olhando de fora eu vejo tanta coisa que eu aprendi nesse tempo que eu fiquei ali. Foi um período difícil, mas que me fez enxergar muito além do que eu enxergava, sabe? Então por isso que eu acho que tudo na vida a gente passa por um motivo. Então depois de ter passado por todo esse processo, por todas essas coisas, eu querendo ter outro filho, eu acho que hoje eu faria algumas coisas de uma forma diferente. Quanto ao período de gravidez, eu não tenho o que reclamar, porque a minha gravidez do Luquinhas foi super tranquila e eu espero que em uma segunda gravidez eu também tenha uma gravidez muito tranquila, peço isso muito a Deus. E o que eu faria diferente hoje, gente, é que talvez eu esperasse, sabe, você ter aquele processo de o bebê querer nascer, sabe, você entrar em trabalho de parto, você saber que o bebê está pronto para nascer. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito importante pra mim, sabe. Quanto à escolha do parto, talvez eu tentasse um parto normal, eu não sei ainda, eu não tenho certeza quanto a isso, porque a minha cesárea ela também foi muito tranquila, sabe? O que implicou pra mim foi realmente esse probleminha que o Luquinhas teve, que me fez ficar com isso na cabeça. Então eu acho que quando eu ficar grávida, eu vou pensar mais nisso, talvez eu até amadureça a ideia de tentar realmente um parto normal, não esperar só o momento, né, que o bebê tá pronto, já que a gente tá ali, né, meio caminho andado. De repente eu até tente sim um parto normal, eu não descarto essa ideia não. Mas eu acho que isso também ainda é outro processo que eu preciso caminhar mais um pouco, sabe? Eu preciso ler mais, eu preciso me inteirar mais sobre esse assunto para mudar ainda algumas coisas que eu tenho na cabeça. Isso pra mim virou quase que um objetivo para a próxima gestação. Quando eu penso na minha próxima gestação, a primeira coisa que me vem na cabeça é isso, sabe? Eu fico pensando, eu vou esperar o momento certo, o momento que o meu bebê vai dar os sinais de que ele está pronto para vir ao mundo. E eu vou fazer de tudo para que aconteça exatamente do jeitinho que eu penso, sabe? Eu acho que isso vai ser um passo muito, muito, muito importante para mim. Eu acho que vai ser um peso que eu vou tirar assim da minha cabeça. Claro que assim, o que já aconteceu a gente nunca esquece, sabe? Mas eu acho que eu vou mostrar ali que eu tô fazendo o possível e o impossível para que tudo dê certo, né? Acho que isso é o desejo de toda mãe. Infelizmente, algumas coisas que acontecem não são por nossa escolha, não acontecem porque a gente escolheu que aquilo acontecesse. Mas quando acontece é difícil, né, a gente esquecer, tirar da nossa cabeça, e eu me sinto assim. Eu sei que o probleminha que o Lucas teve não foi culpa minha, mas de certa forma eu fico com isso na cabeça, sabe? De vez em quando isso me martela e na próxima gravidez eu quero fazer de uma forma diferente. E esse probleminha que o Luquinhas teve não foi nada demais, não acarretou nenhum problema posteriormente pra ele, nada disso. Ele saiu da maternidade já bem. Durante esse período que ele ficou na UTI, ele ficou 3 dias, a respiração dele estabilizou e a gente saiu da UTI direto pra casa. Ele não chegou a ir pro quarto. Então eu fico com isso na cabeça porque eu tinha uma ideia totalmente diferente
do rumo que as coisas iam tomar, sabe? Então eu pensava que seria de uma maneira e foi totalmente contrário a tudo que eu imaginei. Então, acho que por isso que a gente pensa mais, né? Mas a gente sempre pode tentar mudar alguma coisinha. Isso é o que eu mudaria para que as coisas fossem de uma forma diferente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse relato de parto, né? Dessa visão diferente que eu tenho hoje, né? Do meu parto. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.